E aí, 10, já leu Maus? Já sim, mas por isso que eu mandei fazer um óculos. Olá, caros amigos e caras amigas do Rebu. Estamos aqui começando mais um Rebu e Cerveja, só que hoje sem cerveja. Estou aqui na minha água e o Rômulo no seu café. E como a gente está gravando esse vídeo aí num dia anterior ao dia de trabalho meu e o Rômulo não quer beber hoje, a gente a gente vai ficar aí só na água e no café. Eu, na verdade, não estou bebendo porque eu estou tomando remédios controlados. É sério, eu estou tomando antibióticos, meu. E aí eu Ótimo. não posso tomar álcool Enquanto o psiquiatra não eu te der alta, né? enquanto o psiquiatra não me der alta, né? E hoje a gente vai falar do que, Romulo? Hoje a gente vai falar de um dos maiores clássicos da nona arte, né? Maus, do Art Spiegelman. Então, como se não bastasse os 300 milhões de vídeos que tem aí pela internet, né? Sobre o Maus, a gente resolveu vir aqui e conversar um pouquinho sobre essa obra. Exatamente, né? E aí, como já de costume, a gente começa aí falando, né, do nosso livro de hoje, né, do nosso quadrinho, né? Inclusive, vamos tentar lembrar aqui, é o primeiro Rebu e Cerveja de quadrinho que está tendo, né? É o Não primeiro. é, é o Eu já primeiro. E gravei aí a gente vídeo tá... sobre quadrinho, mas nós dois eu acho que é o primeiro. Então, o primeiro vídeo a gente já gravou um sobre nazismo, né, e quadrinhos, Ah, é verdade. mas era para o Rebu Indica, né? Não era para o Rebu e Cerveja, certo? E hoje a Mas gente eu vai acho que o ter aqui. tema de hoje é tão solene que a gente até resolveu ficar sem tomar cerveja. Isso, exatamente, né? E aí a gente vai começar com esse quadrinho aqui, a gente vai fazer o primeiro Rebu e Cerveja desse quadrinho aqui do Art Spiegelman, né? Que é o Maus, justamente porque ele se trata aí de um dos grandes clássicos do quadrinho, né? Do HQ. Acho que todo mundo que está vendo esse vídeo aí, se ainda não leu o quadrinho do Maus, já deve ter ouvido, né? Alguém falar do quadrinho do Maus, né? Dá até para fazer aquele meme da caveirinha correndo lá. O cara, só você já leu o Mouse? Todo dia isso, maluco, né? Porque Não toda conheço, vez que né? alguém toca no tema nazifascismo, né? Ou fala de algum tipo de HQ que é um pouco mais dramático, né? Uma graphic novel, sempre tem aquele sujeito para falar do Mouse, né? Ou Mouse, não sei o que, não sei o que lá. E aí, como de costume, a gente vai começar aqui falando da biografia do Art Spiegelman, né? No caso, eu vou falar da biografia do Art Spiegelman e, na sequência, o Rômulo entra aí com uma sinopse da HQ. Bem, eu pesquisei bastante sobre o... Quer dizer, pesquisei bastante, fiz várias buscas, né, sobre a carreira, né, do Art Spiegelman, e eu confesso para vocês que eu não encontrei muitas coisas relacionadas com a carreira dele, né? Mas o que eu encontrei aqui, eu vou falar para vocês, né? Vou explicar para vocês mais ou menos, e ainda trazer uma outra questão aí que envolve o próprio Arthur, né? Art, né? Arthur e também o seu o seu trabalho aí do Maus, né, e o seu trabalho como quadrinista. Bem, o Art Spiegelman aí, ele nasceu em 1948 na Suécia, né, então um pouquinho depois aí do final da Segunda Guerra Mundial, mas logo quando criança ele foi para os Estados Unidos, né, estudar lá nos Estados Unidos, e com 16 anos ele começou a sua carreira como desenhista de quadrinhos. Ele foi ilustrador, né, inclusive ilustrador das capas da revista New Yorker, né, durante aí um período de 10 anos, e também é cofundador de uma outra revista, né, da qual ele também fazia parte aí da edição, que era a revista HAL, né, que é uma revista
de artes gráficas aí mais vanguardista, daquelas que são uma coisa mais comum da década de 70, né, da década de 80. Hoje em dia a gente não ouve tanto assim falar, mas ela é um equivalente das revistas, né, que eram feitas, por exemplo, pelo Laerte, né, o Angeli, que era Piratas do Tietê, né, essas revistas aí que contêm diversos tipos de história com humor, né, com crítica social e assim por diante, né? E aí ele também teve aí uma série de desenhos e gravuras que foram exibidas em várias galerias de arte, né? Então o Art Spiegelman, o Arthur, né? Arthur Spiegelman, ele sempre teve, né, uma relação com ilustração e com revistas, né? Mas até então, assim, ele não tinha lançado nada de grande expressão, né? Nada que fosse tão grande quanto o seu quadrinho aí, o Maus, né? Que em inglês ou até mesmo em sueco, em alemão também, né? Significa rato. Na verdade, não é em inglês, né? É só em alemão. Em alemão. Em Em inglês é alemão, quase a né? mesma coisa, né? Mouse. Não, em inglês é uma sonoridade muito semelhante, né? Tem uma Ah, raiz, sim, uma conexão entre quando inglês eu e alemão. li esse negócio da tradução, eu pensei, ué, por que mouse é rato se rato em inglês é rex? Aí, aí eu fui ver, aí era mouse, né? Aí tanto Mano, que, sendo que no meio da revista, no meio do livro, tem uma parte, inclusive, que ele fala sobre o Mickey Mouse. Se eu não me engano, é na parte em que... É na segunda, no segundo livro, né? No início do segundo uhum, livro. e o quadrinho aí, né? Esse quadrinho mouse, ele foi vencedor do maior prêmio, né, que se dá a um jornalista, que é o prêmio Pulitzer, né, que é aquele prêmio que ele premia fotografias jornalísticas, ele premia edições e matérias jornalísticas de jornais e também premia outros materiais que estão relacionados a essa questão aí do jornalismo, né, que é a busca por uma história através da investigação de um personagem ou de um caso específico, né? E é assim, é a única obra de história em quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer. Ainda que o prêmio que ele tenha ganhado seja um prêmio especial do Pulitzer, né? Porque parece que é um prêmio que foi dado ali naquela época e que envolvia todas as produções nas mais variadas linguagens. Então ele não Sim, ganha, na sim. verdade, ele ganha um braço ali do prêmio Pulitzer, se dá para dizer assim, mas não que isso diminua, claro, né? De forma Ah, alguma. não é. A questão principal aqui que eu queria entrar, né, em relação a isso que você falou dele ter ganhado esse Pulitzer e tudo mais, né, além de ele ter ganhado, além de ele ter sido indicado, né, para outros prêmios aí, como por exemplo o National Book Critics Circle, né, que é um outro prêmio de quadrinhos também, né, e por aí vai, que parece que o Arthur Spiegelman ele ficou um pouco preso, né? Ele inclusive fala isso até no próprio quadrinho. Ele ficou um pouco preso nessa questão do mouse aí, né? Meio que digamos que Ele virou o a mouse, né? Ele é tipo, hã? ele meio que tipo a vida dele passou a ser o mouse, assim, né? Tipo, Isso, ok, o Art ele Spiegelman mouse, Art Spiegelman mouse, se associa Isso, diretamente. ele ficou naquela coisa, naquele estigma, né? De meio que ser o autor de um HQ só, né? Ainda que seja, eu não sei se é bem um estigma, porque tipo, você voltou do mouse, cara. Você tipo, você criou um dos maiores monumentos das histórias em quadrinhos. É, é que eu não sei se para o autor isso aí é bom, né? Mas enfim, eu É, acho que o interessante é você criar de fato, ele nunca fez nada que tenha a mesma relevância que o é mouse, isso mesmo, a mesma relevância. E mas quem é que atualmente, fez, né? e atualmente ele lançou um novo quadrinho que se chama MetaMouse, Sim. né? Não sei se
há pouco tempo, assim, né, uns 5 anos por aí, onde ele conta a história dele fazendo, né, e dele desenvolvendo aí o projeto Então, tipo, e o ele meio que trabalho do contribui para mouse. essa associação, né? É meio difícil para ele fugir disso, né? Então, Então, exatamente. É que também tem aquilo, né? Ele consegue, depois ele não faz mais nada, e aí, no caso, é que nem banda, que nem o Sex Pistols, né? Os caras lançam um disco só, e aí depois o que resta para o Sex Pistols é fazer vários shows velhos com o mesmo disco, né? Tipo, pode ser. esperar passar Claro. uns 10 anos para falar, ó, aí vai ter o mesmo show, aí você fala assim, mas faz 10 anos que eles não tocam, né? É, Tal, então tudo bem ser com o mesmo disco, e aí ainda por que aí Mouse vai, né? seja melhor que Sex Pistols, né? É, Mas, para você, né? Tô brincando. foda que, assim, a gente tá, acho que, arrumando briga com os fãs do Sex Pistols e com os fãs de Mouse também. É polêmica da likes. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui, ó. Não, então, daqui até agora, né? A gente meio que tratou um pouco assim de, pelo menos alguns autores que a gente falou, o Arthur C. Clarke e o Ferenc Molnar, né? Eles são autores que têm pelo menos poucos livros publicados aqui no Brasil. Então, as pessoas elas vão conhecer tanto o Ferenc Molnar ou o Arthur C. Clarke por uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Né? A diferença deles para o Arthur Spelgman é que realmente nem nos Estados Unidos assim ele tem uma coisa que é muito fora do circuito underground do qual ele frequentava, né, que não seja um mouse. Assim, é lógico. Assim, tem isso. Isso é uma coisa que pode demorar tempo para vir, tal, e etc. E nada disso que a gente está falando, que eu estou falando aqui, significa que mouse é uma porcaria, ou que é Não, ruim, ou que foi ao contrário. Na sorte. verdade, para mim é o contrário. A sombra da obra, ela é tão gigante que ela pode fazer, inclusive, que as outras produções do Art Spiegelman, podem ser boas, mas elas ficam um tanto quanto eclipsadas diante do gigantismo do mouse. Sim, sim. Mas assim, ele tem um certo não, ele tem muito reconhecimento, pelo menos numa parte intelectual ali a respeito de artes gráficas e, como você Sim, falou, ele é reconhecidamente como um grande ilustrador também, né? sim, sim, É um cara que manja mesmo assim do trato da imagem e tal. Então, sim, pelo menos nessa parte, é óbvio, ele é mais conhecido como tipo o cara que fez o mouse, né? sim. Mas ele tem um reconhecimento intelectual e um reconhecimento artístico, assim. Foi o que eu falei, num circuito fechado, né? Sim. Tipo, num circuito fechado de artistas, etc. Ele não é como, por exemplo, o Robert Crumb, né? Que o Crumb ele é um cara do underground, obviamente ele é conhecido como tipo o pai do underground ali norte-americano e tal. Uhum. Só que ele tem, né, meu, tipo trocentas obras, Sim. né? Mas me arrisco a dizer que nenhuma delas bate de frente ali com o mouse, né? Ainda que ele tenha coisas geniais também, né? O Crumb. Acredito que sim. É tipo Acredito que falar, sim. nunca li tudo do Crumb, mas, assim, imagino, né? Pelo menos o que eu Sim. ouço da crítica e tal. Mas, enfim. Mas não é, o Não, sim, objetivo não é comparar os vamos dois, lá. porque nem dá para comparar os dois, né? São dois estilos É, muito são diferentes. duas coisas totalmente diferentes, né? A gente poderia falar de outros autores aí que fazem a mesma coisa que o Spiegelman fez aqui. Mas e aí, 10? Manda pra gente aí então a sinopse do Maus. Beleza, vamos entrar, né, então, na história da obra. Então, qual que é a história contada aqui pelo Art Spiegelman, né? Bom, aqui a gente vai acompanhar uma narrativa em que o Spielman, ainda bem jovem, né? Bem jovem não, ele já estava fazendo quadrinhos e tal, e ele decide ir fazer uma entrevista com o pai dele para poder conseguir narrar a história do pai dele em quadrinhos. E o pai dele é o Wladek Spielman, né? Que é um polonês judeu que sobreviveu aí aos horrores do nazismo, né? E aí é muito interessante, porque a história a gente vai ter, né?
O próprio o Art Spiegelman, ele vai se desenhar na história, indo entrevistar o pai dele. Então, numa certa medida, a gente vai ter uma autobiografia do Spiegelman, pelo menos nesse período aí em que ele está indo falar com o pai dele, e um tratamento um pouco a respeito da relação que ele tem com o pai dele, né? E nesse inteirinho aí, né, dele entrevistando o pai dele, enquanto o pai dele vai contando a história desde antes do nazismo, né, chegar na Polônia, né, ele começa a história lá no momento em que ele conhece a mãe dele, na verdade, ele começa antes, né, uma coisa bem assim novelesca, quando o pai dele estava lá na Polônia e tinha uma namorada, e depois ele vai conhecer a mãe dele, aí ele fala, sua mãe era linda e nós nos apaixonamos e tal. Mas ao mesmo tempo a gente já tem também uma representação que o Spielman faz do pai, tecendo uma crítica ao pai, né? E aí ele vai narrando a história desde esse primeiro momento ali em que os pais o Wladek e a Anna, né, ou Ania, não sei como é que pronuncia o nome dela, que é um nome em polonês, se conhecem. Eles têm um filho, então na Polônia o Wladek vai morar ali junto com a Ania, até o momento em que o nazismo então começa a chegar na Polônia, né? A Alemanha invade a Polônia e as pessoas, os judeus ali vão cada vez ficando mais exprimidas, né? E aí tem um outro dado, até o momento, enfim, que ele vai para Auschwitz, vai para o campo de concentração, e a gente acompanha ali todos os maus bocados, né? Para falar o mínimo, os maus bocados, entende? Enfim, para falar sem querer, para falar o mínimo que eles passaram no campo de concentração. E o interessante também aqui é o seguinte, né? Que o Spielman, né, ele faz uma opção de representação desses personagens, fazendo uma antropomorfização, acho que eu falei certo, de animais, né? Então ele representa os judeus como ratos, os nazistas como os gatos, os poloneses como porcos, os americanos como cachorros, e acho que é isso, né? Tem um sapo lá que é um francês e tal, mas no geral é um pouco isso, assim. Isso já tem uma coisa que para mim é bem interessante, porque para mim tem a ver aí com a questão, né, dos judeus terem sido exterminados muito sob a justificativa de serem uma raça, né? Uma raça que tinha que ser exterminada. Então ele divide, né, ali os povos, digamos, ou os personagens em raças mesmo. Acho que para fazer um pouco essa representação que, enfim, acabou sendo operada pela máquina de opressão nazista, né, do período. E, enfim, aí a gente tem essa narrativa que é uma narrativa um tanto quanto em modelo de fábula, né, por conta dessa relação da antropomorfização dos animais, e a gente acompanha, ao mesmo tempo, a vida do Wladek, que é o pai do Spielman, a relação que o Spielman tem com o pai dele e todas as questões aí possíveis, né, que a gente tem, e o próprio processo de criação do quadrinho, né? E aí é muito difícil a gente situar a obra em algum gênero, né? Isso é muito complicado. Será que é uma autobiografia, uma biografia, uma autobiografia? É uma obra de jornalismo? É uma reportagem? A gente até estava falando sobre isso, né, ontem. Uhum. Ele ganhou, de fato, o Pulitzer por ser como uma obra de jornalismo, né? Não ganha o Pulitzer como uma obra de literatura. Enfim, aí fica uma série de questões para a gente poder debater aqui e que vai dar para a gente falar um pouco melhor daqui a pouco. Mas aí, em linhas gerais, essa é o resumo aí do que é o mouse, né? Sim, exatamente. Bem, e aí, né, antes da gente começar as nossas apreciações aqui sobre o mouse, né, e o quadrinho, eu vou dar aqui só um tinininho no contexto histórico que a obra aborda, né, que é o caso do nazifascismo mesmo, né? O certo seria eu falar um pouco sobre
o que poderia ser os Estados Unidos aí na década de 60 e 70, né, que é o momento em que o perdão, 70 e 80, né, que é o momento em que ele lança os Ele dois lançou o quadrinhos do texto. Maus, mas eu acho que a obra, ela não é uma obra que ela tem uma relação com isso, né? Eu não acho que o Art Spiegelman ele está tentando buscar alguma relação da vida do pai dele com alguma coisa que ele está vendo acontecer no país dele naquele momento, igual, por exemplo, a gente vê em outras obras, né? Como, por exemplo, Fim da Infância, que a gente já falou aqui, ou até mesmo como, por exemplo, Meninos da Rua Paulo, que a gente já falou aqui, né? Que é uma criação de uma ficção que ela tem uma questão com um contexto histórico do qual ela foi escrita, né? Mas sim uma história que ela tem como objetivo, parece que bem pessoal, né, do Art Spiegelman. Isso fica bem claro no quadrinho, né? Quando a gente for fazer a apreciação aqui, a gente chega lá, de que o que ele está querendo falar é do nazismo, né, dos horrores do nazismo e também dele e do pai dele, né? Então, a ideia aqui, eu trouxe um contexto histórico hoje, onde eu vou focar um pouco nas questões do nazismo que a gente pode observar na obra e que eu acho que é interessante a gente entender para conseguir entender melhor a obra também, né? Então, basicamente, né, eu escrevi aqui uma coisinha, né, porque eu acredito que quando a gente fala de nazismo, né, isso aí eu converso com todos os alunos na escola, né, em todas as vezes que eu vou conversar com alguma pessoa que não é da área não estuda, né, história, não estuda academicamente falando, né, ou que não estuda qualquer outra coisa academicamente falando, a pessoa vai falar sobre o nazismo, e aí a gente está num pleno acordo de que o nazismo é uma bosta, né? Todo mundo está no pleno acordo de que o nazismo é uma coisa horrível, né? Que é uma ideia que não tem cabimento e tudo mais. No entanto, né, a gente percebe que também as pessoas defendem e se plantam aí em ideias do nazifascismo é, só porque essas ideias elas não têm a cara do Hitler, elas não têm o símbolo da suástica por trás dela, assim como a gente pôde ver aí no discurso do secretário É isso, da querido. Cultura, E o Roberto Alvim, ainda que no caso Roberto Alvim. dele só faltou a suástica, né? Porque ele estava fazendo Não, cosplay de Goebbels. exatamente, mas assim, aí o que acontece? Foi o que eu disse para os meus alunos. Eu não sou a favor do nazismo, não sou a favor do fascismo nem nada. Se eu leio um discurso daquele, eu falo, isso daqui é um discurso nazista. Tipo, não interessa se o discurso não está marcado com a assinatura do Hitler no final. O que interessa é que a lógica do discurso, a construção da ideia de arte que ele se coloca, ela é uma ideia nazista. E o cara que falou aquilo, ele falou porque ele acredita naquilo que está escrito ali. Ele só não quer se associar com a figura do Hitler. Mas o problema para ele não é a ideia do Hitler, é a figura que ficou queimada. É isso, né? E aí, por conta disso, né, dessa duplicidade que o nazismo ele pode apresentar, né, a gente tende a pensar também, e as pessoas elas pensam também, que é o período da história que elas mais conhecem, né? Porque ela é o único período da história que todo mundo unanimemente vira e fala: esse período foi um período terrível da história, ele não pode acontecer de novo, né? Criminalizado em vários países do mundo e por aí vai. E aí eu queria chamar atenção, né, para alguns detalhes aqui, né? Que para a gente entender a história melhor, né, a gente precisa primeiro entender que a questão da perseguição aos judeus, né, e do Holocausto, que é o massacre lá, que 6 leva milhões. 6 milhões de judeus à morte,
que é chamado de Holocausto, mas ele também é chamado de Shoah, né? Isso aí causa, inclusive, uma certa discussão, né? Por que você deve chamar de um modo, por que não do outro. Depois, se você quiser falar um pouco disso aí, tudo bem, né? Mas a ideia é a gente entender, isso aí a gente consegue ver bem no quadrinho legal, que o processo de massacre dos judeus, né? Ele não é uma recorrência é, inteira do nazismo, né? Lógico, o Hitler ele vai para a Alemanha para o poder na Alemanha com esse discurso, né, de que é necessário você eliminar, e aí entra a figuração do rato, que inclusive não só aparece no Maus, mas aparece em outros lugares, inclusive até no próprio Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino, né, onde e tem um filme nazista também, né, que faz uma comparação entre judeus e ratos, trazendo uma ideia biológica mesmo de praga, né, para a Europa, que ela tem que ser exterminada, né, porque o excesso de qualquer praga ele é ruim para qualquer grupo humano, né, ele Se não me engano, acaba inclusive, destruindo. essa associação com os ratos é uma associação que o próprio Hitler faz um discurso, né? Então, não sei se no mais Sim, ela é bem constante assim. Os nazistas eles associavam, na verdade, os judeus com diversos tipos de pragas, né? Tem o cogumelo, tem o piolho também, né? Que é o transmissor de tifo. Enfim, tem uma série de associações ali associações que são feitas em diversos desumanizadoras, cartazes. Hã? todas elas desumanizadoras, né? Isso, todas elas desumanizadoras, né? Todas elas desumanizadoras. Que, inclusive, eu acho que até o mouse devolve um pouco desse aspecto humano, né? Mesmo sendo Ah, sim, não. antropomorfizado, Aqui não há, você tem. não, aqui não há nenhuma forma de desumanização, na verdade, Sim, né? sim. A antropomorfização, eu acho que serve como um recurso narrativo da obra, né? Não como um recurso para desumanizar Sim, sim. os personagens e tal, né? E aí a gente depois fala sobre essa questão da narrativa, tal, Sim, a até gente para vai você. entrar nisso daí. Aí eu só estou falando aqui, né? Porque para a gente assim, não pensar, né? Que a história do Arthur, do Vladek, né? Ela é uma história que ela é diferente de outros judeus. Porque o que acontece com ele, na verdade, são todos os processos que vão acontecer com todos os judeus, ou pelo menos com a maioria deles na Alemanha, que é o processo que você tem da Alemanha nos lugares que a Alemanha dominou, né? Que é o processo que você tem de primeiro você marcava todas as pessoas, quem que era judeu e quem que não era, e aí essas pessoas elas sofriam uma violência na rua, né? Que tinha como principal objetivo tentar forçar uma migração, principalmente para fora do continente europeu, né? Depois a gente vai ter um processo, que é o processo de enclausuramento, que aí vai começar, né, a prisão em massa desses judeus para os campos de concentração, e aí, posteriormente, a gente vai ter um processo de extermínio, né, porque o processo de extermínio ele vai ser uma tentativa de eliminar os judeus antes da Alemanha ser derrotada na guerra, uma vez que os alemães eles começam a perceber que eles já não têm mais tanta saída, não terão uma vitória como eles achavam que eles iam ter antes e tudo mais, e aí dá-se início, então, a um processo de extermínio que, inclusive, até ele está relacionado também com uma questão de você conseguir liberar os campos de concentração, né, para outras pessoas mais saudáveis que pudessem trabalhar ali. Eu Porque não a sei se. intenção do campo. Não, desculpa te interromper, só uma É, questão sobre isso, que até é sim, uma pergunta, né? Não sei nem se também essa questão do extermínio tem a ver com, né, um apagamento dessa memória, né? O apagamento sim. vamos apagar o que a gente fez aqui, né? E aí a gente tem que eliminar todos os sobreviventes, né? Que Para que passaram por ninguém aquela consiga para que contato. ninguém consiga sobrar para contar a história, né? Isso aí o primo é bem marcante no Primo Levi, né?
É. no livro do Primo Levi, ele fala sobre isso, que inclusive, né, talvez aí tenha um também aí, né, o que é isto um homem, mas a gente fala sobre isso quando a gente for falar do livro. Voltando aqui. Então ele entra nesse processo porque a intenção do campo, né, não era executar os judeus, né? A intenção do campo era colocar os judeus para trabalharem o máximo possível, na pior condição possível, e fazer eles indo morrer conforme a vida deles fosse se esgotando. Você não pegava simplesmente o prisioneiro judeu e jogava o cara direto na câmara de gás, porque era uma força de trabalho que ela seria dispensada muito facilmente, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que muitos judeus eles sobrevivem também desse processo, justamente porque ele não foi um processo de genocídio. Como é que eu posso explicar? Ele não foi um processo de genocídio. Deixa eu tentar achar a palavra. Porque a gente imagina, quando a gente assiste os filmes, muitos filmes, que os judeus eles iam para o campo de concentração para morrer logo, né? Para ir para o campo, porque era ir para o campo de concentração e ir para a câmara de gás, era meio que essa lógica que a gente imagina que seja, né? Mas a lógica era você fazer os caras trabalharem a vida até quando os caras aguentassem. Era um Né? processo de escravização, né? Exato, era um processo de escravização. Exatamente isso. E é lógico que todo processo de escravização ele é um processo genocida, porque ele acaba diminuindo a expectativa de vida, ele acaba tendo um impedimento do processo de criação de memória das pessoas, que é o que humaniza as sociedades, as civilizações, e assim por diante, né? E aí a gente consegue perceber que vários judeus sobreviveram, porque esse processo ele não foi um processo tipo igual a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, né? Ele não foi um processo que era um processo que visava varrer do mapa os judeus de uma vez só, né? Ele era um processo que visava esgotar os judeus, né? A favor da Alemanha, né? Ainda A que favor visasse, de da, fato, varrer do mapa, né? Isso é, e aí isso seria o processo de um processo, tipo assim, um processo de execução que tem como início um processo longo de tortura. É bem pior, inclusive, do que você pensar num genocídio do qual você varre do mapa direto, né? Porque você faz as pessoas sofrerem assim, quer dizer, né? Até hoje, certo? Você tem aí as pessoas sofrendo com as que sobreviveram, né? Bem, então, deixa eu só ver aqui. Ah, tá, né? Era isso mesmo que eu ia falar. Né? Então, era basicamente isso, né? A gente tentar entender que o processo de holocausto, né, ou de perseguição aos judeus, ele é um processo que ele tem um objetivo de ser duradouro, né? Ele não tem o objetivo de ser um extermínio. Ai, caramba, Um não estou extermínio lembrando a palavra. imediato, né? Imediato, é A isso mesmo. princípio não vai ser imediato, né? Mas acaba se tornando um extermínio industrial, né? A industrialização da morte, ela Isso, vem exatamente. Não, acompanhada do perfeito, processo de exatamente. derrota. É uma forma, é um extermínio que ele não é uma aniquilação imediata, né? Não é uma varredura das pragas como Hitler tanto pregou, na verdade. Ele dava ali, né? Eu acredito que se a Alemanha nazista tivesse sobrevivido, né? Mas os historiadores falam que isso é impossível. Mas se ela tivesse sobrevivido, seria capaz que a gente convivesse com os judeus até hoje, assim,
Aí eu não porque sei, meu. Isso é uma afirmação num- meio. hã? Eu acho que aí eu já não sei, porque, cara, assim, não dá para negar que havia de fato o empreendimento real de extermínio dos judeus, e que, inclusive, assim, isso está posto lá no Mein Kampf em 1924, não que ele Então, pensasse mas naquela época, não assim, sim, ele não idealizou o que seria esse extermínio, mas isso, havia a vontade de que os judeus desaparecessem, né? Ele nunca tinha, sim. tipo, ele nunca idealizou isso, né? Que ele tinha, desde aquela época ele já tinha em mente o que ele faria a Sim, partir de 43. mas até porque a utilização da mão de obra, né, ela é muito mais rentável, né, nesse Ah, sentido sim. de você. Cara, no regime que os campos de concentração eles tratavam ali os judeus, ia ser assim, não tem como durar, né? Ah, não, sim, é. Eu É. digo assim, talvez a gente tivesse convivendo com, porque também tem a lógica do judeu, né? Não sei se você sabe. Porque aí eu vou falar nisso na minha apreciação também, mas os judeus, eles foram um grupo racializado, né? Eles se você for pensar, judeu é uma religião. Não tem como você racializar um religioso. Ah, quem é cristão e quem é religioso. Só que aí eles fizeram uma lógica que, sendo ou avô ou avó, né, da pessoa de origem judaica, essa pessoa ela é judia. Se eu não me engano, no Maus, o Arthur Spiegelman fala que ele que ele não é nem circuncisado, né? Não, ele fez o bar mitzvah e tal. Ele fez. Então, porque assim, porque no livro Então, esse aqui que eu estou lendo, do Morris Gleitzman, embora ele seja um livro é só uma história assim, né, que o cara inventou tal, acho que nem ele nem é descendente de judeu nem nada. O que é australiano, né, o cara, ele fala que a mãe e o pai do menino não eram judeus praticantes, eles eram tipo Inclusive, uma das tentativas, né, dos nazistas era tentar descobrir uma diferenciação, né, isso. genética ou fenótica ali para conseguir provar que os judeus eles eram diferentes. Aí tem inclusive uns relatos assim, né, de que jovens, por exemplo, que estavam fugindo ali a partir das leis raciais e tal, acho que começa a surgir ali em 30 e poucos na Alemanha, e eles vão para umas florestas, assim, vão para o interior, e aí tem alguns judeus da época, né, que eles tinham, sei lá, 20 e poucos anos, e uns camponeses encontram eles, e eles estão falando que os judeus, eles são todos, têm o nariz arquejado, né, e são barbudos, e são como se fossem monstros, e têm os braços, os membros desproporcionais e tal. Sim. E aí eles falam, olha, na verdade a gente é judeu. E aí os camponeses ficam dando risada, impossível, vocês parecem alemães normais. E essa era uma crise, assim, né? Que ele falava que o pior de tudo é isso, que eles não têm como diferenciar, porque de fato não era uma raça, né? Não, Essa exatamente. questão da raça, ela é. E eu não sei, né? Eu não conheço muito essa discussão, mas me parece também que se isso parte também dos judeus, provavelmente por conta da perseguição, que não começa com o nazismo, né? Ela Sim. começa lá, tipo, da, sei lá, quantos 1000 anos atrás. O que o Hitler, porque assim, existe uma confusão na justificativa da perseguição aos judeus, né? Porque ela não é uma coisa que é tão clara quanto deveria ser, né? É tipo um bode expiatório ali e tudo mais. Mas uma das hipóteses que é levantada para a perseguição judaica, que inclusive não é só feita na Alemanha, né? Ela é feita em vários lugares da Não, Europa, tem até os nos Estados pogroms, Unidos. né? Os pogroms Hum? que são tipo destruições de aldeias judias na União Soviética, né? O Sim, próprio sim. o criador do Super-Homem foi parar nos Estados Unidos por causa disso, né? A gente até tem um Sim, vídeo aí sim. que a gente fala É, sobre mas, isso. mas, assim, eu acredito que na União Soviética o problema era uma questão religiosa mesmo, né? A União Soviética ela perseguia todos os grupos religiosos
que eram remanescentes ali do período do czarismo. Embora você possa ter perseguição aos judeus também na Rússia czarista já. Acho que no Dostoiévski aparece um pouco disso aí, né? Cara, o Shakespeare, né, velho? O Shylock é Isso. uma representação absolutamente odiosa de um judeu que é absolutamente motivada por um antissemitismo que existia lá na Sim, Inglaterra no século, e no no começo do caso da século Alemanha XX. nazista, o que pegava muito era que o judeu ele era uma apátrida, né? Ele era um daqueles grupos de humanos ali do continente europeu que não tinham um estado próprio, né? Não tinha um estado nacional para chamar de seu. E aí o Hitler ele acusava o tempo todo de que os judeus eles estavam formando meio que uma corrente na Europa, né, que queria transformar a Europa inteira numa comunidade judaica, né, submetendo todas as outras raças à raça judaica. É, Aí, pode desculpa, falar. mas ainda que assim, existe um quê de estratégia política, né, desse ódio aos judeus, mas pelo menos assim, o pouco que eu estudei é que a gente tem que levar em consideração que de fato o ódio que ele sentia pelos judeus, ele era motivado por um racismo profundo e Sim. era um ódio real, assim, né? Não era só estratégia, né? Ele Ah, tinha não, sim. ódio mesmo. E aí uma das coisas também que ele dizia, por exemplo, a gente sabe que o Hitler ele lutou lá na Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha acabou sendo derrotada, e depois, né, quando surge a República de Weimar, uma das justificativas da República de Weimar ser, enfim, ter 300 milhões de problemas, que na verdade era a dívida que eles tinham que pagar para o resto da Europa, Uhum. era que a República de Weimar era governada por judeus, sendo que isso era mentira, e eles falavam que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial porque havia judeus infiltrados nos frontes alemães e que eles estavam Sim. sabotando o esforço de guerra, né? Eu lembrei de uma coisa. Peraí. Esse Tá muito programa vai legal. ter 3 horas, 10. É, peraí. Cadê o livro? Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Eu juro que eu falo a última coisa agora. Esse livro aqui, ó. Eita, pô, sentei torto na cara, na cara. A Era do Cometa. É um livro muito legal que esse historiador aqui, Daniel Schonpflug, né? Ele escreveu com base nos diários e relatos de várias pessoas que viveram aí o ano de 1918 em diante da Primeira Guerra Mundial até mais ou menos 1922. E aí o livro ele vai contando a história do dia que a guerra acaba, né, nos Estados Unidos, que é anunciado, né, o fim da guerra nos Estados Unidos, e aí ele vai indo em direção, né, até os desdobramentos dessa guerra para várias figuras históricas. Então, ele pega um pouco do Gandhi, ele fala um pouco do Ho Chi Minh, daquilo que o Ho Chi Minh e o Gandhi escreveram nos seus diários, né, sobre aquele momento de ruptura na história que seria a guerra. E aí ele fala ai, caramba, Schoenberg, que era um grande músico lá da Segunda Escola de Viena, né, daquele grupo lá dos caras que estavam Ele é o do decafonismo, do não? decafonismo, né, que estavam entrando com uma nova ruptura na música erudita, tarará, tarará, tarará. E aí o Schoenberg, ele é austríaco, né? E aí, tipo assim, o Schoenberg, ele é um cara que aparentemente, pelo menos aqui no livro, parece que ele não estava muito assim próximo da guerra, sabe? Ele estava meio que na periferia da guerra, tal, não sei o que lá. E aí ele fala que o Schoenberg já vai ali em 1908 começar a sofrer diversas ofensas antissemitas num hotel assim que nunca tinha acontecido antes, assim, sabe? Com ele que era um cara judeu, mas ele não era um judeu pobre, né? Ele era um judeu de classe média alta, classe Um alta. notório judeu, né? Isso, notório judeu, né? E aí ele vai falando, ele começa a falar assim, mas até o Schoenberg questiona, né? O que está acontecendo? Isso é 1918, né? Quando ele já começa a narrar nesse livro algumas pessoas ali da Alemanha nazista que já estavam reclamando
da derrota da guerra no sentido da extrema-direita, inclusive perseguindo e executando políticos da Alemanha, né, que aceitaram a derrota na guerra. Inclusive o próprio ministro do Exército, Eisenhower, ele é morto numa estrada porque ele foi acusado de traidor do pan-germanismo, da nação alemã, de toda aquela conversa aí que a gente sabe do Hitler. Sim. Bem, a gente está falando pra caralho aqui e a gente tem que falar do quadrinho ainda, né? Vamos lá, então. Começa a falar aí, 10. Bom, vamos para o quadrinho, então. Bom, vou falar umas paradas assim que eu acho que eu fiquei pensando enquanto estava lendo. A primeira é o seguinte, né? O quanto, assim, vamos pensar que isso aqui é uma mistura, né, de autobiografia com literatura de testemunho. A gente tem uma narrativa aqui que conta, né, as histórias de sobrevivência de um cara de Auschwitz. E, bom, a primeira coisa que eu acho muito louco, assim, é o fato de que o Art Spiegelman, ele parece ser, né, assim, um cara que não poupa de forma alguma a imagem do pai dele, né? Porque a primeira cena, por exemplo, vou falar da primeira cena, é uma cena que ele está lembrando lá da infância dele, né? Que ele está vindo, acho que andando de patinete, sei lá, e aí eles, os amigos, apostam corrida, né? E aí ele tá chegando, ele falou, quem chegar por último é um ovo podre, né? Uma parada assim, aí ele toma rola, se fode inteiro, e aí ele chega em casa chorando, né, e tal, e o pai dele tá serrando o negócio e ele nem para, assim, para olhar para o Art Spiegelman. Então, é como se a gente visse ali, né, uma certa amargura do Art Spiegelman fazendo essa representação. E aí tem já um primeiro momento que é um puta de um soco, assim, né? Porque o Vladek chega pro Art e fala assim, olha, pega aqui, segura aí que eu tô serrando e tal. E uma hora ele fala assim, por que você tá chorando, né? Ele, os meus amigos, né, me deixaram tal. Aí o Vladek olha para ele, a única coisa, um momento assim, que ele, tipo, para do que tá fazendo e vai falar. E aí ele fala assim, amigos, põe alguém dentro de um quarto durante 6 dias, sem comida, trancado, e você vai ver se essas pessoas são suas amigas, né? E você já é o primeiro momento que você já é apresentado para aquela figura, né? E é apresentado, então, para uma figura extremamente fria, né? Uma figura terrível. E só que com o decorrer da narrativa, a gente vai pensando assim, né? O quanto que essa representação do arte, né? E do Spielman, ela é uma representação, né, fidedigna. O quanto que ali não tem uma certa dose de amargura do próprio Art Spiegelman, né, em relação ao pai dele. E aí eu até vou ter que falar sobre o final, porque o final, para mim, é uma grande declaração de que o pai, o Vladek vai morrer, né? A gente sabe que ele morre no final do quadrinho, ele morre em 78, eu acho, antes mesmo do Art Spiegelman terminar o quadrinho. E no final, o Vladek acaba chamando ali no penúltimo quadro, né? Ele morre em 82. Ele morre em 82, né? Assim, a gente não explicou isso lá na sinopse, deixa eu só falar aqui para o pessoal, né? O quadrinho é dividido em duas partes. A primeira foi lançada em 82, quando o pai dele morreu. Ela foi lançada não porque o pai dele morreu, né? Ela foi lançada coincidentemente no ano que o pai dele morreu. E aí depois ele continua a escrever a história a partir daí, né? Ele está escrevendo o 2. Uma pausa, né? E aí o pai dele morre quando ele está escrevendo o 2, que inclusive o começo do 2 é ele falando sobre isso, né? Sim. Ele falando sobre o pai dele que morreu e tal, e aí termina, lógico, com o pai dele morrendo. O pai dele morrendo. Então, e aí, no final, o pai dele, né, chama ele ali, tá na cama, né, prestes a morrer, ele chama o Art Spiegelman de Richelieu, sei lá, eu não sei como é que pronuncia, é um nome polonês, parece meio francês, mas é polonês, que é, enfim, o filho que ele perdeu lá em Auschwitz, né? E aí isso me lembra, por exemplo, uma frase que o Elie Wiesel, né, duas coisas, eu acho. Primeiro que tem uma questão ali que eu acho que o Art Spiegelman quer representar, que as coisas
não terminaram bem entre ele e o pai dele, já não era uma relação muito tranquila. O pai dele transmitiu certamente muito do trauma do que foi Auschwitz para a criação do Art Spiegelman, tanto que ele vai para psiquiatra, né, e tal, sofre um monte. A mãe dele, né, se suicida. Esse é um capítulo aqui que a gente precisa comentar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, e aí tem a outra questão que o Elie Wiesel, ele fala sobre o Primo Levi, né? Quando o Primo Levi morre em 87, se eu não estou enganado, o que ele fala? Na verdade, o Primo Levi morreu em 1944, quando ele foi levado para Auschwitz. E aqui parece um pouco isso. Na verdade, o Vladek mesmo, né? Ele morreu lá, né? Quando ele foi levado para Auschwitz, quando o Richiel morreu, tanto é que ele vai, no final da vida, chamar o Spiegelman, o Art ali de Richiel mais uma vez. Bom, e aí tem um dado que eu acho que a gente precisa pensar quando está lendo aqui o quadrinho, que é o seguinte. É claro que essa narrativa do Vladek é uma narrativa real, isso aconteceu, né? Mas vamos lembrar aqui que essa narrativa só foi contada pelo Vladek no momento em que o filho dele insistiu para que ele contasse, né? Até então, ele preferia não contar. E isso me faz lembrar, né, uma frase do Antelme, que é um dos sobreviventes também, um dos outros narradores aí, né, dos sobreviventes de Auschwitz, que ele diz assim: quando acaba a guerra, todas aquelas pessoas que conseguiram sobreviver ao campo de concentração, elas tinham uma necessidade muito grande de contar o queriam falar, né? Enfim, explicar o que foi aquilo, contar o que foi aquilo. Mas quando eles pensavam em contar, eles não encontravam a linguagem necessária para expressar o horror que foi aquilo, e tinham um certo receio, inclusive, que as pessoas não acreditassem, né? Então, a única linguagem que essas pessoas encontravam era o silêncio. Em contrapartida, né, aquilo que era silenciado às vezes se revelava por meio de atitudes. Era uma história que não era narrada, mas ela era perceptível, por exemplo, em pequenas atitudes aí que havia no cotidiano. E aí eu acho que isso o Arte é muito hábil em mostrar, porque tem uma cena, por exemplo, que eles estão almoçando, né? Ele, a Mala e o... A Mala é a esposa a segunda esposa do Vladek, que tem o nome de Mala. E o Vladek, e ele fala que quando ele era criança, mesmo se ele não quisesse comer alguma coisa que está no prato, o Vladek obrigava ele a comer. Então, tipo, ele tinha que comer sim ou sim, mesmo se ele não gostasse, e se ele não comesse, ele guardava, né? Ele não jogava fora, e depois, quando ele fosse comer, o Vladek obrigava ele a comer. Que é um pouco o quê, né? É a fome. A gente pode interpretar isso como que o resultado de alguém que passou por uma fome, que a gente sabe que era a fome constante dos campos de concentração, né? Que acaba reverberando nessa atitude que o cara tem com a comida, né? Você não pode dispensar comida, né? Um cara que passou fome, como ele passou no campo de concentração, como todas as pessoas passaram no campo de concentração, não podem dispensar comida. Comida é um negócio que é extremamente importante. E aí, o que acaba gerando uma certa incompreensão, né, do Arte com o pai dele, né? É justamente essa transmissão aí que eu acho do trauma, né, do que o Vladek passou para o filho, né? E para mim ele é muito hábil em fazer essa representação, e a gente tem outros momentos que o Vladek ele acaba contando essa história, né, por meio dessas atitudes que o Art coloca, que o Spiegelman coloca na narrativa. Aí só mais um detalhe, né, que eu queria comentar, que então, bom, se o Spiegelman, né, se o Vladek nunca contou essa história, e aí ele decide contar para o Art naquele momento, o quanto que a gente pode confiar dessa história, né? Porque tem dois filtros. Primeiro que tem um filtro do Vladek, que está contando a sua própria história. A gente sabe que, muitas vezes, para poder sobreviver a esses horrores, as pessoas faziam coisas que não eram, digamos, das mais nobres, né? E muitas vezes as pessoas decidem não contar até por conta da vergonha que sentem, da culpa que sentem por terem sobrevivido graças a essas atitudes, né? E aí ele vai contando a história, não que aquilo que ele tenha contado
tenha sido mentira, né? Mas o quanto do silêncio também a gente não consegue ouvir do Vladek nessa narrativa. E aí fica aquela questão, isso é uma literatura de testemunha, isso é uma obra jornalística, e o quanto tem de invenção nisso, né? Porque aí a gente vai ter o filtro do Vladek, né? Que só decide contar a história muito tempo depois para o filho, e o filtro do Arte, que está contando a história de um homem que ele admira, obviamente, mas por quem ele tem uma profunda amargura, né? E aí tem uma parte que eu acho sensacional, que ele tem um psicólogo que é um sobrevivente de Auschwitz. Sim. E é uma parte que o psicólogo, inclusive, fala para ele assim, você tem que entender que o seu pai ele não é um herói. O seu pai ele só sobreviveu por um acaso, né? Que é justamente essa... E aí você entende por que ele é tão crítico com o pai dele e por que ele faz essa representação do pai dele tão livre de filtros, né? Porque ele é um velho filho da puta, o pai dele, né? No final das contas, ele virou um velho filho da puta. E a gente vê isso desde o começo, por exemplo, quando ele tá lá com a namoradinha dele na Polônia, em quem ele, né, tá dando uma molhadinha no ganso, e ele não se casa com ela, né? Porque ela não tem dote, mas aí você fica pensando, pô, mas aí ele fala, não, mas eu vi a sua mãe, eu fiquei apaixonado por ela, ela era maravilhosa, ela era milionária. Aí você fica, sabe? Sim. É isso que eu digo. A gente tem que ler com essa desconfiança. Tipo, esse cara aí, ele tá desde o começo pensando nessa grana e o quanto será que ele não ficcionalizou, por exemplo, já essa parte, sabe? Dele, da mãe do Spielman e tal. Mas, Mas enfim. tem um detalhe também nessa história, né? Que é interessante a gente pensar, porque normalmente você conta o seu passado, né, a partir do seu presente. Não dá para você fazer o contrário, né? Aí, o que que acontece? Às vezes, e também você tem que lembrar que é o Art Spiegelman contando aquilo que o pai dele falou com a visão dele do pai dele de agora, né? Sim. Então, às vezes, ele destaca determinadas coisas que a gente não vai conseguir descobrir nunca, né? Se realmente o Vladek ele estava com interesses ou se quem viu essa fala pontualmente interessada do Vladek no dinheiro da mãe dele foi o Art Spiegelman, né? Enquanto o Vladek colocou isso ali Sim. só como um detalhe, assim, sabe? Então, exatamente, é esse duplo filtro, né? E aí, essa é a questão, porque a gente toma muito, eu acho que o Maus como uma obra de história real, né? Isso que é uma história real, e não que ele não tenha passado o Sim, Vladek, assim, não, essa história é uma história mentirosa, 100% mentirosa, não é isso? Mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar crítico de olhar para essa história entendendo quem é que está narrando. E é isso, é sim. esse narrador trapaceiro, né? E não que ele seja trapaceiro propositalmente, é porque não dá para narrar de outra forma, né? São as memórias do Vladek e o olhar do filho sobre o pai, né? Sim. Então Ele são coisas. poderia ter escolhido, por exemplo, começar a falar da história do pai só da perseguição em diante, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que ele decidiu. Porque é isso, a gente tem duas histórias. Uma história que, inclusive, né, o próprio Vladek fala isso em um determinado momento. Porque lembra, tem aquela cena que eu acho que é um dos momentos não mais interessantes assim do quadrinho enquanto narrativa. Pelo menos Uhum. para mim, assim, porque é o momento em que ele chega lá no outro dia e o pai dele está muito mal-humorado e tal, e está lá embaixo. E aí ele fala: sobe, eu estou terminando de fazer um negócio, depois eu subo lá para a gente conversar. E aí ele encontra a esposa do Vladek e ele pergunta assim, mas o que está acontecendo, né? Meu pai está muito nervoso. Aí ele fala, olha, ele encontrou uma tirinha sua, que é a tirinha que o Art Spiegelman publicou, em que ele conta o dia do suicídio da mãe dele, que a mãe dele se Ah, suicida, ele já é mais velho. E aí o Spiegelman fica, puta, mas não era para ele ter encontrado isso, que cacete e tal. E aí o Spielman, o Vladek sobe e ele fala, você leu isso, pai? E é uma tirinha
muito pessoal e muito pesada, né? Porque ele culpa um pouco o pai dele pelo suicídio, e ao mesmo tempo que ele se culpa também, né? Ali tem um momento... E ele está tentando entender por meio daquela tirinha, e é muito louco, porque vale a pena mostrar aqui essa parte, que é... Ó, a gente consegue ver, né? Que é Qual que é a ele lendo página? aqui, né? É ele lendo, é ele segurando o quadrinho que está na Qual que casa é a dele. página? É a página... Putz, não tem numeração, mas é a página 102, né? 102. Então, é quando ele pega, assim, ó, a gente consegue ver que ele está segurando o quadrinho e é como se a gente estivesse na perspectiva dele, né? Uhum. Como se aqui, ó, a nossa mão segurando e a mão dele segurando, a gente está na mesma perspectiva que o Sim, Spielman. sim. Tá. Então é como se a gente estivesse dentro da história, né? Isso é muito louco, assim. Eu acho, porra, isso é uma sacada genial do Spielman. E E o Spielman, vou colocar um detalhe aqui. Eu não sei se esse aqui é o desenho original, mas provavelmente deve ser. deve ser. Ele faz um desenho meio que no estilo do expressionismo alemão, né? Se você for reparar, É, sim, tem que uma era coisa meio Kate aquele, Kollwitz, né? Uma coisa meio, tem mesmo, né? que era aquela estética que falava principalmente dos horrores da Primeira Guerra Mundial, né? Né? Acho que a Kate Kollwitz, acho que não sei se é a primeira ou a segunda, mas tem esse preto e branco, né? Essa coisa, Sim, sim. esse olhar É das Kolitz, né, que você personagens. falou? Oi? A Ah, Kolitz, né? isso. Então, é isso mesmo. A Kolitz é a Primeira Guerra Mundial. Perdeu o filho na Primeira Guerra. Isso. Tá no Então livro da Era do Cometa, ela também, hein? ela tá aí. Pô, esse livro deve Também ser fala animal, dela pô. aqui. Preciso comprar, mas enfim, vou ficar falido. Livrão, cara. Mas então, e aí é muito louco, porque quando. E aí, por exemplo, aí é uma coisa meio dúbia, porque nesse trecho, por exemplo, a gente um recurso narrativo foda, inclusive um dos poucos, o único momento, agora me falha a memória, em que ele não representa a si mesmo como um rato e os outros personagens ali, né, através do processo da antropomorfização. Sim. E quando o Spielman, o Vladek sobe, ele fala: pai, você leu isso, não era para você ler. Daí o Vladek, eu pelo menos, estou sendo apresentado por um velho maldito ali até aquele momento, que beleza, é um cara que sofreu o pão que o diabo amassou, mas ele é um cuzão do caralho. E aí eu imaginei que o cara fosse tipo, soltar os cachorros. Ele fala assim: não, para você é bom, porque isso te ajuda a superar e se entender. Mas para mim só me traz lembranças e me faz chorar muito com saudade da sua mãe e tal. Aí você vê, porra, um momento de sensibilidade extrema do cara, sabe? De Uhum. compreensão do que é a arte do filho. E aí o próprio Maus é isso também, né? É o Spielman tentando entender a si mesmo, tentando entender Sim. quem era o pai dele, tentando entender a relação deles e tal, que é uma coisa meio é ele buscando uma catarse assim dos sentimentos que ele tem em relação ao pai, em relação à mãe, enfim, né? Então é isso também, né? A obra é essa autobiografia que busca aí um autoentendimento, né? Uma autocompreensão, Sim, enfim. sim. Mas é Bem, isso. então agora lá vou eu. Finalmente. Vai lá, Vamos manda lá. ver. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu dei uma relutada para ler, né, o Maus. Isso aí a gente até discutiu, né, algumas vezes assim, porque eu comprei assim, comprei há muito tempo, né, aquele tipo de material que todo mundo fala, né? Meu, que nem eu falei, né? Tem um meme, né, do você já leu Maus, né? Todo mundo fala do Maus, né? Todo mundo fala, todo mundo que você fala alguma coisa sobre Nazismo, a pessoa fala, eu li Maus. Você conhece o Maus, não sei o quê, né? Tanto que ele está sendo reeditado até hoje, né? Muito tempo aí. Eu procurei a para ver se tinha as edições separadas, né? Mas não tem de jeito nenhum, você só encontra essa edição da Companhia das Letras aí, que são as duas revistas juntas, né? Não encontrei nada de nada sobre a publicação original, nada disso, né? Não procurei muito também, né? Mas assim, não
encontrei porque eu queria dar uma olhada para ver se a capa era diferente, né? Como é que era aí as coisas aí, né? E assim, eu gostei bastante da leitura. Eu estava meio relutante justamente porque eu achava que eu ia ler uma coisa que eu estava pensando que ela ia ser bem mais ou menos, né? Então, eu não estava com toda essa expectativa, assim, achando que Maus era realmente essa grande obra aí que todo mundo falava e tudo mais, até porque para mim a metáfora do ratinho, do gatinho, assim, dos animaizinhos ali, ela me soava um pouco boba. Eu falava, meu, meio óbvio, né? Não é nada assim tão sensacional e tal, quanto se parece, mas aí a gente foi, ele falou assim, não, peguei o dia aqui, falei, vou ler essa porra aqui, né? Vou ler o quadrinho e vou ver se realmente eu tô certo ou se eu não tô certo, né? E aí, assim, eu gostei bastante do Mouse, certo? Eu não achei tão foda, mas eu também não achei um negócio zoado. Que Não, assim, eu achei, de verdade, eu achei bom. Eu nossa, indico. espetacular, cara. Se a pessoa quiser perguntar para mim assim, foi tipo falar para mim de alguma coisa para eu ler sobre quadrinho, né, HQ e etc, sobre nazismo e etc. Eu acho o Maus um bom quadrinho, sim, né? Ele é um ótimo, mas assim, dado várias coisas que se produziram sobre o nazismo, eu não sei se eu consigo colocar nesse momento aqui agora, né? Porque eu também li uma vez só. Eu estava relendo ontem. Assim, desculpa te interromper, mas é só Fala, porque você tá sendo muito polêmico. Mas não tô, mas. não pensando, não, mas tudo bem, pode ser, tem essa opinião. É, mas não pensando assim, algo sobre o nazismo, mas, por exemplo, uma história em quadrinho, né? Independente de ser sobre nazismo ou não, é Sim. uma puta história, assim, é um negócio, porra, monumental, cara. Eu, pelo menos na minha opinião, e aí por várias Então, é que assim, o que eu acho que o meu problema, eu acho que eu tenho um problema em relação a esse lance. Eu acho que quando você tem que levar em consideração o tempo que a história foi escrita, né, que foi da década de 70 e da década de 80, e eu acho que eu cometi um equívoco. Não é nenhum equívoco, mas assim, o meu processo é outro. Tipo, eu li Maus depois que eu li vários outros quadrinhos. Então, quando eu li Maus, eu não tive esse impacto todo, porque você pega várias outras histórias que vieram até depois que Maus, e você já leu antes. E elas foram influenciadas por Mouse, e aí você tipo vê mais ou menos no Mouse aquilo que você já viu em outras É, coisas depois. mas eu discordo. Mas Eu acho que a narrativa não, do tá. Bowser ainda é. Eu só tô dizendo assim, para mim foi isso, entendeu? Tipo, é claro que eu não tô querendo aqui em nenhum momento desvalorizar o negócio, né? Nem a narrativa, nem nada disso. Inclusive, ela é como você falou, né? O que chama mais atenção na história não é o fato do pai do cara ter ido para Auschwitz e tarará, 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 né? O que impressiona na história, o que é interessante na história, é esse lance do passado, meio que passado presente e uma perspectiva de futuro do Art Spiegelman com relação àquilo que ele está vivendo naquele momento com o pai dele, que as coisas elas vão se misturando e você fica meio que perdido, inclusive nessa questão que você falou do que é verdade, do que é mentira, do que é sentimento do Art Spiegelman, do que é coisa que o Vladek realmente falou. É como se fosse assim uma. Você não tem que, acho eu pelo menos, né? Fazer igual eu fiz, que é ir tanto pela perspectiva de você querer achar que você vai ler um quadrinho só sobre nazismo ou um quadrinho sobre nazismo, entendeu? É mais do que isso. A questão é que quando eu li, né, eu li ele num período, né, que eu acho que eu deveria ter lido ele mais jovem e relido ele de novo, ao invés de só ter lido ele agora. Porque aí ele não trouxe para mim aquele negócio assim de que todo mundo fala que, ó, porque
ou, né, as pessoas leram há bastante tempo esse quadrinho, ou são pessoas que não leem quadrinhos, né? E aí, quando a pessoa não lê quadrinho, aí ela fala assim, tipo, né, eu tô lidando com um negócio, puta, né? Como nunca me interessei por quadrinho, como se fosse um ponto de partida, né? Agora já eu não, eu já li muita coisa da Marjane Satrapi, Joe Sacco, é, Fábio Moon, Gabriel Bá, enfim, não é dando carteirada, mas estou falando assim, já tive acesso a vários tipos de Assim, quadrinhos né? que vieram depois que tem Sei. a mesma lógica narrativa, talvez. É que Inclusive de eu, fazer essa coisa de passar, tarará, e que quando eu fui ler Maus, eu falei assim, tá, né? Mas aí que eu estava falando, eu estava relendo ontem também alguns trechos, né? Porque entre ontem e hoje eu estava fazendo algumas outras coisas aí que me tomaram um certo tempo, né? Mas eu estava lendo, relendo o quadrinho, eu estava achando ele muito mais interessante do que a primeira vez que eu li, sei. né? Por quê? Porque você lê uma vez, acho que isso acontece com todo mundo, você está lendo, você está absorvendo pela primeira vez a história, você está pulando determinadas coisas que você não percebe na hora. Isso é normal. E aí, depois, quando você vai reler o quadrinho, aí você fala assim, pô, não reparei nesse detalhe aqui da construção do quadro, tarará, tarará, tarará. Então, na minha cabeça, eu ainda tô digerindo, sabe, a obra como a grande obra, né, que todo mundo fala aí, que para mim ela ainda não, ela está entrando ainda, sabe? Eu ainda estou É, entendendo o que seria isso. Por exemplo, esse lance mesmo que você falou do cara lendo o quadrinho da mãe lá e tudo mais, eu tenho quase certeza que eu li e eu lembrei da Kolovitz quando eu vi essa parte do quadrinho. Mas aí eu tinha esquecido completamente, inclusive, dessa parte. Aí você falou agora de novo, aí eu olhei, eu falei, pô, o cara faz um desenho aqui parecido cara, com o da Kolovitz e tal. E essas coisas elas vão enriquecendo, né, o quadrinho, elas vão deixando o, a, a, a arte interessante, inclusive fazendo com que a obra nunca se esgote, né? Porque né? cada detalhe desse é um detalhe que ele vai depois servindo para uma análise posterior, alguma ideia assim que venha a vir aparecer depois quando você faz as releituras, né? Fala aí. Não, e tem, por exemplo, tem coisas assim, por exemplo, a maneira como ele trabalha o balão de fala com a narração, né? Combinando as duas temporalidades numa mesma Uhum. página, sabe? Isso é um pouco, assim, por mais que tenham acontecido, ele surge no momento em que os quadrinhos eles estão passando por um boom, assim, né? Surge o Watchmen, Sim. Cavaleiro das Trevas, tudo junto. Por mais que tenham vindo várias coisas aí revolucionárias depois disso, cara, a narrativa do Spielman aqui, não só, né, essa parte dos balões, das vozes que ele combina, né, das temporalidades que ele brinca ali numa mesma página, mas a própria maneira como ele constrói os quadros, tudo ali é muito bem pensado e é tudo muito, assim, é genial mesmo, sabe? Sim. Não é exagero de utilizar esse adjetivo. E, é, e é isso, assim, sabe? Eu até entendo, atendo a sua, a sua ressalva aí de que o quadrinho não fez não surtiu o efeito de admiração em Em mim. você tão grande, mas eu Uhum. acho que o problema é muito mais seu do que o quadrinho, Sim, cara. mas é o que eu estou Porque falando. O eu problema, mesmo, o por problema exemplo, é todo meu, ele não é do cara. sim, Eu vou chegar lá e vou falar para os caras do Pulitzer, ó, vocês estão ó, errados. vocês não estão manjando nada. Mas não, É, e assim, cara, por exemplo, não só isso, é um quadrinho denso, por exemplo, é um quadrinho que trata de um tema muito complicado, né? Só que, cara, eu, por exemplo, eu li a última vez há uns 5 anos atrás. Eu fui pegar para reler agora. Eu falei, ontem eu estava lá terminando de reler e, putz, estava com puta de um sono assim. Era de noite já e eu não conseguia desgrudar daquela narrativa, assim, da sim, história. Eu queria, pô, terminar aquilo, queria, sabe,
ver cada desenho e continuar até o fim. E aí tem coisas que são assim, você se depara com certas páginas, por exemplo, quando o arte ele está diante do quadro que ele está se desenhando, ele se desenha com uma Então, máscara aí de eu rato. ia falar sobre isso aí. Eu posso falar? Pode, claro. Então vamos lá. Eu ia tocar justamente, né, que eu queria falar dos pontos que eu achei interessante aqui, né? Que no primeiro momento, esse lance da caricatura dos animais, né? Que junta aí os judeus são ratos, né? Os nazistas são gatos, os porcos poloneses são os que mais aparecem, né? E aí depois tem o estadunidense que é alemão e o O francês cachorro lá que que é um é americano e os gatos alemães e os porcos poloneses, né? e o francês lá que é um sapo, né? E por aí vai, né? Que aparentemente a escolha do porco, do gato e do rato elas não são tão aleatórias, né? E dos Estados Unidos e do francês, aí eu já não sei, né? Se é uma escolha aleatória. Dos Estados Unidos eu até consigo imaginar porque que é um cachorro, do francês eu não consegui entender direito porque que é um sapo, mas Eu tenho sei alguma, lá, tem uma leve, talvez, sugestão ali, mas não sei também. não tem ideia, né? E aí, né? Ele para mim o que ele faz aí é mostrar para a gente, né? Uma divisão de raças, né, igual você falou, que elas só poderiam se tornar realmente, de fato, aparentes no quadrinho se você fizesse desse jeito, né? Porque, como você falou, né, a gente já citou aqui, esse caso aí que você falou dos caras que chegam lá estão fugindo, né? Chegam na fazenda lá no meio do campo e encontram os camponeses e falam que são judeus. Os judeus, os alemães falam, vocês são iguais alemães e tudo mais, né? Não tem sentido, né? Se você fizesse o quadrinho com Sim. rostos humanos, né? E essa divisão de raças, né? Essa divisão ela não ia transparecer de forma alguma no Uma, quadrinho, né? não, isso, e a gente pode entender que era uma coisa que era sentida pelas pessoas na época, porque Sim, essa sim. divisão ela foi imposta pelos nazistas. E aí só, desculpa te interromper, por exemplo, tem uma parte que é genial, que o pai dele vai pegar o trem e ele quer ser escondido por um Então, eu ia polonês. falar justamente isso E aí aí. ele mostra com uma máscara de porco, né? E aí ele põe a máscara de porco e aí, tipo, ele fica só. Aí ele tá muito bem disfarçado de polonês por causa de uma máscara de porco. Que inclusive o autor aqui do quadrinho, né, o Spiegelman, ele faz questão de mostrar a todo momento o lacinho, né, da máscara Sim. atrás, né, do disfarce para mostrar mesmo que tipo assim, olha, não existia evidência nenhuma física que meu pai era judeu. Tipo, aí é lógico, né, que essa máscara ela pode ser substituída na realidade por alguma espécie de documento falso, né, alguma espécie de passaporte falso Ou que apenas pela desse. mentira, né? Ele conta a mentira pro cara do trem. Ele fala: olha, eu sou só um soldado polonês que lutei contra os alemães, quando os alemães estavam Sim, invadindo. enfim, Eu preciso né? ficar escondido. E aí o cara: não, vou te Sim, esconder e tal. Você é polonês, você lutou pela gente e tal. Ele não fala em nenhum momento que ele é judeu. sim, sim. Né? E aí você falou justamente essa parte aí também, né? Antes da parte do psicólogo, né? Que é o começo do quadrinho 2 que aí já é o Art Spiegelman normal, né? Humano, só que com a máscara de rato, né? Depois que o pai dele morreu, né? E tudo mais. E aí fica aquele negócio que é justamente o que ele está sentindo naquele momento, que é quando o repórter ele está muito incomodado que o pai dele morreu, o pai dele morreu, ele acabou de lançar o mouse e o mouse está estourando. Hum,
E ele está com várias dúvidas na cabeça dele, né, sobre o que fazer com isso, etc e tal, até que chega um determinado momento, né, que as pessoas começam a questionar ele sobre. Então, o que eu entendi dessa parte, assim, mais ou menos, é que ele está tendo que meio que usar um disfarce de judeu, né, para ele conseguir validar a história dele, não só para ele, né, como para o pai, para a família dele, lá para a memória, né, do pai dele, mas como também para as pessoas, né, que Pode ser. ficam perguntando se ele vai lançar o quadrinho alemão, se vai ter filme, se vai ter série, né? Inclusive, até quando eu reli essa parte, eu tinha esquecido desse negócio aí da série e do filme também que ele fala. E aí, quando eu li assim, eu até pensei, eu falei, puta merda, ainda bem que não tem um filme, né, do Mouse. É, não Porque tem nem como, eu acho que, mano, não tem como. Tem coisa que só ali só então, acontece porque eu na pensei assim, linguagem do quadrinho. a chance que tem de eu pegar um cara ruim ou mais ou menos estragar, né, o quadrinho Fazer o é negócio muito virar grande. uma história Hã? sensacionalista, né? Tipo, É, não, então, tipo, excluir toda a relação do Vladek a, com o Art e focar só no nazismo, a crítica que enfim, ele faz a ele mesmo, né? Ele é um cara isso muito. então, assim, teria que ser um cara que, tipo, é bom em fazer adaptação, né? Um diretor com nome, tal, etc. Para o cara tipo não pegar um quadrinho e transformar ele num filme bosta qualquer, assim, sabe? Sim. E acabar estragando a obra Isso aqui é um adendo, né? Que eu vi agora, né? E, E cara, aí, realmente, assim, eu acho, desculpa, eu acho que o mouse ele é um negócio que ele tá tão entrelaçado com a linguagem dos quadrinhos sim, e não daria para adaptar, se não, assim, a adaptação seria inevitavelmente uma série de perdas, sabe? Porque tem coisa ali que só acontece de fato nessa linguagem, assim, sabe? uhum, Quando uhum. tá em outra mídia, perderia muita coisa. Então, não, total razão com isso aí que você está falando, né? E aí outra coisa que é legal, né, que é abordada aqui, mas ela é abordada em vários outros livros também sobre nazifascismo, né, sobre nazismo, outras narrativas aí, é que é a relação, né, que a gente tem aqui com a questão da ilegalidade dentro do que na verdade que o regime nazista ele promove, né? Que é você criar dentro desse sistema, que seria o sistema salvador da Alemanha e tarará, como única opção de sobrevivência e como uma opção também, inclusive, para os próprios alemães ali que eram nazistas, a corrupção e o roubo, a ilegalidade, né? Então, assim, meu, a quantidade de coisas, né, antiéticas que todo mundo tem que fazer o tempo todo para conseguir sobreviver, ou para conseguir mandar, ou para conseguir fazer o negócio funcionar, né? Tipo, por exemplo, tem um cara que ele precisa de um passaporte falso. Aí os judeus que são, né, do mesmo grupo que ele, teoricamente, aí uma outra vez mostrando que a ideia do rato ela ela pode ser um disfarce externo, mas é também um disfarce interno, né? Porque você não consegue medir quem é quem também pelo comportamento de cada um, né? Se aquela ideia de que o judeu é avarento e de que o outro é não sei o quê, porque aí os judeus eles estão alguns ali, né? Eles estão em acordo com os poloneses para roubarem, né, aquela parte dos passaportes lá que eles vão comprar uma fuga e aí os caras desaparecem com o dinheiro deles, né? Os caras vão embora e deixa todo mundo fudido ali e tal. E aí isso aí, né, tem aí um envolvimento, né, de todo mundo lá, o lance dos capos nos campos de concentração, né? E mostrando como que essa, né, prática que aí é o que vem um pouco também, né, de uma metáfora que ela pode ser dupla, né, nesse quadrinho,
que é a desumanização mesmo dessa galera dentro da situação do campo de concentração, né? Que inclusive essa desumanização parece que ela perpetua, como você falou, né? A gente já sabe que o Vladek é um cara meio cuzão, até mesmo antes do nazismo, mas vai perpetuando, parece, né? Essa, essa desumanização que ela fica arraigada no cara e aí ela persegue ele pelo resto da vida, né? Então a gente Tem até pode uma ver que parte o que o nazismo... próprio Spielman fala assim, tipo, ele fala pro pai dele, eu acho, pô, você é realmente um judeu avarento, né? Você é o cara Uhum. que só quer saber de grana, sabe? Sim, Pô, sim. parece que e aí é aquilo, a gente tem que pensar, né? O quanto que isso é verdade ou não, mas parece que o Vlad, de fato, ele corresponde ao estereótipo, assim, né? Uhum. E aí é claro que, assim, é, esse estereótipo ou melhor, essa personalidade dele, né, gananciosa, talvez ela obviamente foi exacerbada pelos 350 milhões de traumas que o cara sofreu ali, Ah, não, sim, é. ainda A mais gente vai fazer, depois. como a gente já falou, a gente vai fazer um programa do Primo Leve, né? E aí a gente vai ver ali, porque ali a coisa é muito mais intensa, né? Porque ali é um cara que viveu narrando só o campo de É, concentração. literatura de Então, testemunho mesmo, né? Aqui isso eu falei, é. o mouse ele foge à circunscrição em gêneros, né? Ele é muito Sim, é, exatamente. Isso aí fluido, eu ele vai concordo com você. Ele entra por vários meandros, vários gêneros, né? é, E aí, né, só para concluir, acho que o quadrinho, assim, ele mostra, pelo menos nesses aspectos específicos que eu falei, que não são necessariamente os aspectos centrais do quadrinho, mas eles são um suplemento, né, aquilo que dá mais corpo, né, para a história. Ele vai mostrando, né, que o nazismo era uma forma de fazer política, né, e de atuação, assim, até mesmo ética, né, que tinha como objetivo desumanizar todo mundo, assim, né? Quem estava por cima era extremamente brutalizador, né, brutal, e quem estava por baixo era totalmente brutalizado, né? E aí acaba enfim, por isso que eu falei lá no começo, né? Há historiadores que acreditam que o nazismo ele não tinha capacidade de avançar muito mais do que ele avançou, porque a lógica, né, da brutalidade ela ia chegar a um determinado momento que ela não ia ter para onde ir, a não ser para o próprio povo alemão, porque sem inimigo, né, o fascismo, o nazismo, ele não funciona. mas Ele eles não sempre arrumam um tem. novo inimigo, né? Hã? O inimigo ele é sempre inventado, né? Um novo Isso, ele é inimigo é sempre, é sempre sempre pode ser uma, é sempre um uma fantasma, né? coisa É assim, sempre um né? fantasma que paira, Uma coisa que não existe, né? né? Uma Que não existe. cartilha homossexual na escola, Né? Os comunistas né? que vão invadir o país e vão Os transformar isso aqui comunistas em que vão uma invadir o grande república país, soviética, né? né? Hoje na CPI aí a Capitã Cloroquina, não sei qual é o nome da moça, mas é o apelido que ela ganhou aí. Ela falou que a Fiocruz é uma associação comunista que tem até foto do Che Guevara lá dentro e que tem um pinto na frente da Fiocruz. E aí, assim, você fala assim, nossa, né, mano, que Tipo, cara, idiotice é isso. é um nível E de só que pessoa você vai ter lunática, né? uma Da galera que humanidade. acredita nisso, né? Uma galera grande que acredita Sim, nisso, meu, é né? assustador, né? E aí eu acho que, inclusive, uma obra como essa, ela é necessária, né? Porque é Sim, um sim. pouco para trazer as pessoas para a Terra, né? E, sabe, mostrar que, cara, o nazismo não é de esquerda, que existe sim, que existe um mal aí, né? Que não é o mouse, né? Mas que existe ameaças à democracia, ameaças Uhum. enfim, a civilidade como um todo, e que quando ela chega de repente, sem aviso,
né? Sim, sim. E que a gente acha que não, né? Porque é um pouco isso ali. O próprio Vladek também, ele estava lá, a gente vê esse processo, né? Não, mas não vai acontecer nada, e ele vai ficando lá, e o sogro, que era Uhum. milionário, e a pai, quando vê, essa galera tá espremida sendo levada para Auschwitz. Sim, Então, sim. assim, claro que é um alarde, né? Mas, cara, sei lá, as coisas acontecem e elas não avisam, né? É É, sem aviso. então. E esse tipo de Mas pensamento aí, o que aconteceu o Robert Paxton ele fala no livro dele, né, a Anatomia do Fascismo, que a esquerda e a direita não conservadora da Alemanha e da Itália, eles ficavam nessa aí, sabe? Tipo, o cara é louco, o cara tá falando bosta, ninguém vai acreditar nesse filho da puta. esse Hitler é E só aí tá um, lá, né, né? E o só negócio tá um ali. maluco. E aí a galera falando, mano, mas o cara tá falando que vai matar os judeus, ninguém vai fazer nada. Não, o jeitinho dele. Ele nunca vai Nananã. ganhar, né? Acho que em É, 30, né, ele tem 2,5% dos votos, né? isso. Aí Aí em 32 ele 33 já ele tem, tem. tipo, mais de 40%. É, isso mesmo. E aí, E assim, governos eleitos que a gente está falando, a gente né? está falando de Aí golpe. a gente tem um cara que fala que nunca vai deixar o filho dele se casar com uma negra, né? Ele só é uma figura Então, folclórica desses preconceitos que existem por aí, e de repente o cara vira presidente da República. só é um zoão, né? Só é uma Aí tem uma figura louca. pandemia. É isso mesmo, meu. Enfim, é isso aí, assim. Vamos causar polêmicas políticas, né? Porque vai que a gente tem algum A seguidor. questão é que agora já tem 1 hora e mais de vídeo, assim, vamos ver se alguém chegou até aqui, né? Se você chegou até aqui, inclusive, no vídeo, Escreve aí coloca no aí, né? comentário fora Bolsonaro. Põe aí, hashtag fora Bolsonaro, né? Enfim. Isso aí, meu. Mas, cara, eu Bem, acho que a vamos gente lá, já 10. falou bastante da obra, tem muito mais coisa para falar, né? Sim, lê Mas aí, lê aí, lê aí que você vai leiam. gostar. Eu queria só, antes de terminar, Hum. talvez aí dar umas indicações de leitura sobre coisas, sobre obras que falam de, enfim, do mesmo tema, tá? Se você me permite. Permito, né? Que eu vou falar que E não. talvez a gente faça vídeos aí a respeito dessas obras. Então, olha, se você se interessa pelo tema da representação aí, né, desse momento difícil, né? Não difícil, difícil é um eufemismo, mas da sobrevivência nos campos e tal. A gente tem aqui, ó, um grande clássico que é a Espécie Humana, do Roberto Antelmo, que eu citei aí, né, que é sensacional. Tem um outro, né, que é o Diário de Lena, é um diário de uma menina, uma adolescente que sobreviveu aos 875 dias, se eu não me engano, de cerco nazista à União Soviética. E aí, para finalizar, tem um outro diário aqui, né, que fala justamente do gueto de Varsóvia, que é representado ali também, que é o diário de Mary Berg, né, que é um diário aí de uma moça também. Isso aqui é escrito por um jornalista, né, são memórias, tá, também, mas são memórias que são organizadas a partir de um diário que essa moça aqui possuía. Então, é uma brincadeira aí também de diário, memória, né? Enfim, Sim. mistura um pouco os dois gêneros. E aí fica aí essas dicas para vocês. Não sei, né? São 3 obras que provavelmente vão ter vídeos aí no canal sobre elas. E tem outras, né? Eu não vou citar as outras que são clássicos, Primo Levi, Ruth Kugler, enfim. Mas eu acho que é interessante a gente sempre ler, lembrar do que foi esse período aí, porque ensina para a gente bastante coisa, né? E entender, né? Para não acontecer o que aconteceu que a gente falou aqui no começo do vídeo, né? Não achar que a gente só vai, para você não descobrir que as coisas elas não são só nazismo, quando a gente fala o Hitler disse, né? Exatamente. Né, tem que falar, tipo, tem que saber o que é nazismo, o que é fascismo, quando as pessoas falam alguma coisa fascista, alguma coisa nazista. Exatamente. Né? Não adianta só ter que a assinatura tem que ter a suástica para você. Tem um bigodinho, né? Bigode, né? O cara tem que estar vestido de Hitler para você falar, é nazista, hein? Tem que ter o carimbo da suástica, assim, né? Pé. É,
Exatamente. Justamente. Certo? Então é isso aí. Beleza. Demorou, mas acabou. Pode fazer a despedida? Sim. Bom, então é isso, caros amigos do Rebu. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, o nosso bate-papo aí sobre mouse e sobre várias outras coisas também, né? Mas façam a leitura, né? Eu acho que é super válida. E se você curtiu, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa nos comentários a sua opinião sobre aí as polêmicas, as coisas sobre as quais a gente conversou, tá? A gente também quer saber a opinião de vocês, se você já leu, se você gosta, se você concorda com a nossa análise ou não. E é isso, ficamos por aqui. Um grande beijo a todos e até a próxima. Alô.